Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Spinelli e nós vamos começar mais uma aula de revisão para o Enem de 2024. Gente, mas tem uma coisa que eu devo aqui confessar, né? Quando a gente fala de Enem, ou de vestibular, ou de concurso público, que seja, o conteúdo, gente, é sempre o mesmo, né? Então, assim, é 2024, mas pode ser para 2025? Pode. Pode ser para 2026? Pode também. O importante é você se preparar para o seu futuro, certo? Porque é importante ser feliz e fazer aquilo que você tem como sonho, porque os sonhos importam, tá certo? E você é importante, tá certo? O nosso futuro é a nossa escolha, e a nossa escolha é ser feliz, certo? E para a gente ser feliz, a gente tem que fazer aquilo que a gente ama, tá certo? Muito bem! Então, vamos começar nossa aula hoje. Lembrando, opa, estava esquecendo de falar, matemática é vida o quê, gente? Inteligente, ó, tá meio derrubadinho, mas sério, eu amo matemática. Muito bem. Então, o nosso assunto hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre função quadrática. Né? Eu separei aqui alguns enunciados anteriores e vamos falar sobre os conceitos, sobre aplicação e, principalmente, gente, sobre a leitura, sobre a estrutura do enunciado da prova do Enem. Tá? Lembrando que a leitura é importante porque você tem ali 5 horas e meia, certo? Para resolver 90 questões, gente. É uma maratona. Tem que estar bem hidratado, mas não bebe muita água, não, né, gente? Senão vai ficar indo no banho toda hora. Então, assim, tem que estar bem hidratado, sempre dando aquela, né? Deu um cansaço, respira, alonga as mãos e ó, tudo certo. Tá bom? Bebe um gole d'água, como dizem, tá? E vai dar tudo certinho, gente. Dá sempre certo. É só a gente ter esperança e confiar. Tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu quero ver se compartilhou. Sim, compartilhou. Muito bem. Deixa eu colocar aqui. Ok, e ocultar essa parte aqui. Tá? Então é isso aí. Então, Enem 2024, né? Mais de 4 milhões e 300 mil inscritos, né? E o dia número 2, que é o dia 10 de novembro, é o nosso assunto aqui nesse momento. Beleza? Só recordando aí, então, a gente tem aqui as estruturas, né, as modelagens das funções. É importante você analisar cada comportamento para você ter uma base, qual é o tipo de função que o gráfico está mostrando, tá bom? Então, isso é importante, tá? Então, lembrando, aqui é uma função linear, né? Uma função afim, então, o nosso desenho é uma reta, a gente tem a função quadrática, que é uma parábola, a gente tem aqui uma função polinomial de terceiro grau, que tem 3 raízes aí, nós temos a função modular, que foi um assunto que nós tratamos na aula número 1, né? Não necessariamente tinha o gráfico, certo? Mas quando a gente trabalha com a função modular, a gente tem que considerar a condição de existência do módulo, que é maior do que zero e menor do que zero. Né? Maior ou igual a zero e menor ou igual, né? menor do que zero. Tá? Mas por quê, professora? Porque o módulo é valor absoluto, tá certo? Então, o que eu preciso? Eu preciso saber, se eu não conheço quem está dentro do módulo, então este número desconhecido pode ser um número positivo ou um número negativo, tá bom? Então, eu tenho a função exponencial, que eu tenho quando a gente fala assim, nossa, então teve um crescimento exponencial, então quer dizer que, né, por um intervalo de tempo curto, você teve um crescimento bem expressivo. Tá? E a função logarítmica, né, que representa a natureza. Muito bem. Então, vamos à nossa questão aqui, 151, de um Enem passado, tá? E ele fala para você o seguinte. Então, lembrando que eu falei para vocês, ó, eu tenho que ler uma única vez. Se eu ler uma única vez, fica mais fácil, né? O meu tempo é contado. Então, eu preciso ter essa preocupação, ó.
Então, uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Percebam que o nosso gráfico, ó, o nosso gráfico está relacionado à temperatura e o tempo T. Então, aqui eu já consigo, ó, nessa primeira leitura, eu já leio o gráfico, já consigo relacionar temperatura e tempo, tá certo? Ó, agora, a minha leitura continua. Ó. Ele fala assim, essa máquina possui um pistão, certo? Cuja velocidade, a sua velocidade V, varia com a temperatura da máquina. Então, percebam que quando eu falo da máquina, e tem um gráfico relacionando a temperatura em função do tempo, para que tenha um aumento de temperatura, tem que ter movimento, correto? Certo? Porque se eu ficar 10 horas parado assim, ó, meditando, estou meditando, entendeu? O que vai acontecer? A sua temperatura, né, vai ficar estável, vai ficar conforme o ambiente, né? Então, troca, né? Então, você entra em equilíbrio com o meio, certo? Se você ficar estático. Muito bem, né? Interessante. Um pouquinho de física, né, gente? Física é legal, gosto de física. Muito bem. Então, percebam que essa expressão matemática, ela, que é, né, essa expressão matemática, ela está relacionando a velocidade do pistão em função do tempo, certo? Então, vamos colocar ela aqui, porque toda vez que a gente tem uma expressão, já é importante você colocar ela separada, que provavelmente ela vai fornecer o resultado que você está, né, que ele está perguntando. Então, ó, que vai ficar lembrando, ó, esse T aqui é de temperatura, certo? Ó, T de temperatura e o V de velocidade. Tá bom? Menos 4. Aí ele fala o seguinte, tá, já entendi isso. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, tá aqui, tá vendo? Ó, então, ela funcionou durante 10 horas, teve uma variação da sua temperatura, certo? Ó, o seu operador analisa o registro do gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes. Isso significa que, durante esse período, pode, né, ter ocorrido alguma falha durante o processo. Sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Isso aqui, gente, é extremamente importante. Ó, falhas do pistão, movimento que transforma esse movimento em calor, né? Então, tem um aumento de temperatura. Falhas de funcionamento, certo? Quando a velocidade do pistão se anula. Quando ele fala que a velocidade do pistão se anula, quer dizer que neste momento, ou nestes momentos, a velocidade foi igual a quanto? 0. E ele, ó, e como o meu gráfico relaciona tempo e velocidade, então, durante esse período de 10 horas, provavelmente o pistão parou de funcionar, né, de acordo com uma certa temperatura, né? Quando chegou a uma certa temperatura. Então, vamos ver o que ele está pedindo para a gente. Ó. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Então, ele quer saber, durante essas 10 horas de funcionamento, em que momentos o pistão parou de funcionar. Certo? Então, o que eu preciso escrever? Ó? Então, vamos pegar os dados que ele deu para você. Gente, uma coisa importante, ó, esse exercício aqui a gente resolve ele rapidinho. Depois que eu entendi, ó, então no lugar da velocidade eu vou colocar 0, porque, né, é isso que ele está dizendo, se anulou, então é igual a 0. Então ficou T quadrados menos 4. Lembrando que isso aqui é uma equação do segundo grau, certo?
E quando eu ensino a fórmula resolutiva do segundo grau, que aqui no Brasil nós conhecemos como fórmula de Bhaskara, certo? Só lembrando, né? Eu acho que vocês já escutaram isso, mas eu vou reforçar, né? Então, quer dizer que só aqui no Brasil, porque, se eu não me engano, em 1960, né, teve uma convenção, e aí resolveram homenagear um matemático do século XII, ali um pouquinho antes do período medieval, ali início do período medieval, e aí eles escolheram, né, a homenagear um matemático árabe, né, com o nome aos Bhaskara, sei lá, alguma coisa assim. E é por esse motivo, porque ele resolveu realmente uma equação de segundo grau, mas ele resolveu usando uma forma geométrica, né, usando desenho geométrico, né, a geometria, mas em homenagem. Por isso que aqui no Brasil a gente chama de fórmula de Bhaskara. Tá bom? Então tem que estar na ponta da língua, gente. Ó, então aqui, ó. Então eu tenho aqui AX mais BX mais C igual a zero. Então eu quero saber quando que o Y é igual a zero, né? Essa é a nossa pergunta. E aí a gente tem o delta, que é B quadrados, menos 4 vezes A vezes C. E aí a gente tem a solução das raízes, se o delta for, né? Então aí a gente tem o delta, ele é chamado de discriminante da raiz, da equação, né? Então, porque se o delta for maior do que zero, existe solução, certo? Ó, aí tem solução, né? Tem solução real, tá? Se o delta for igual a zero, tem uma única solução real. E se o delta for menor do que zero, não tem solução real, não existe solução real. Percebo que nós estamos no universo real, né? Então, não tem solução real nesse caso aqui. Deixa eu pegar aqui a borracha, tá? Então, tá a solução real. Não quero escrever, não, gente, porque é um assunto que vocês provavelmente já, né, estão cansados de ouvir, né? Então, sempre os professores sempre estão falando. E aí eu tenho menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Muito bem. Então, nesse caso aqui, a nossa equação não é completa, né? Então, o B é zero. Então, eu posso resolver direto. Então, eu posso isolar o T. Primeiro que eu estou fazendo uma prova, né, com um intervalo de tempo definido. Então, eu posso, se eu souber como abreviar o processo de cálculo, isso vai ser importante. Então, o que eu faço agora, professora? Bom, lembrando que quando eu tenho uma equação, olha, então, segundo, eu tenho mais ou menos, ó, quando eu passo esse expoente para cá, ele vai como raiz. E aqui eu tenho uma. Opa, esqueci a raiz aqui, gente, ó. Olha aqui, viajando aqui, peraí. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Vai ficar mais ou menos raiz de delta, e quando eu passo para cá, eu não posso esquecer do mais ou menos. Então, vai ficar mais ou menos raiz de delta é igual a T. Mas, professor, isso vai influenciar no meu resultado? Vai. E muito, gente. Sabe por quê? Olha só. Só vou trocar a ordem aqui, não altera ninguém, tá? Então, raiz quadrada de 4 é 2, então mais ou menos 2. Quer dizer que quando a temperatura for igual a 2 graus Celsius, né? Então, a máquina parou de funcionar, o pistão parou de funcionar, e quando a temperatura for igual a menos 2 graus Celsius, o pistão, né, parou de funcionar também. Isso quer dizer que houve uma falha durante, a operação da máquina, tá bom? E aí agora nós vamos voltar para o gráfico e vamos verificar aonde em que intervalo, em que momento, em que instante de tempo isso aconteceu. Então vamos lá, ó. Vamos procurar aqui. Aqui está o 2, tá vendo? Ó? Tá vendo? Aqui é o 2. Então, nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Ó? Parou aqui, ó, tá marcando 2. Parou aqui também, tá marcando 2, tá vendo? Então, aqui a velocidade foi zero. Aqui a velocidade se anulou, tá vendo? Tá? Agora aqui, ó, menos 2. Aqui também, ó, velocidade se anulou.
do pistão, aqui também a velocidade se anulou, e aqui também a velocidade se anulou. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ele pergunta quantas vezes a velocidade do pistão se anulou. Se a velocidade se anulou, é porque foi igual a zero durante as 10 horas de funcionamento. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa alternativa. Muito bom, né, gente? Tá? Vamos para o próximo? Eu vou chamar esse daqui de 2, para não ficar perdido, né? Muito bem! Nossa, parece difícil esse daqui, né, gente? Parece, né? Você olhou assim, já deu aquela, aquela olhada do campo, né? Do campo amostral aqui. Você falou assim, gente do céu, ai, ai, ai. Mas respira, medita, ó. Tá vendo, ó? Que canequinha que a minha mamãe deu, ó. Deixa eu ver aqui, vai dar certo, ó. Ó, vai dar certo. Acredite. Opa! Aí, ó, respira. Um golinho, tá, gente? Não vai pegar só garrafinha, né? Não vai ficar com vontade de ir ao banheiro, já falei. Isso tudo atrapalha. Não, durante a prova, um golinho aqui, um golinho ali, tá bom? O seu corpo hidratando, sua mente também, tá? Muito bem, vamos lá. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão. Então, você não precisa mais ler isso daqui, certo? Ó, novamente, ele te deu uma expressão, certo? Uma expressão, aqui é uma função, né? Então, eu tenho, ó, vendas em função, né? Então, V em função de X, vou colocar, ó, eu vou colocar aqui, ó, 1/4, só para a gente lembrar que o nosso A é 1/4, menos 10x mais 105. Tá? Vou deixar aqui já em destaque. Aí ele fala em que os valores de X representam os dias do mês, variando do primeiro dia até o dia 30, que é o mês comercial. Muito bem. Então, ó, já sei quem é o X. Quem que é o X? O X representa um dia do mês, certo? Pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, dia 20, 21, 22, enfim, certo? É um dia do mês. Então, está nesse intervalo. Se eu for colocar isso no intervalo, ó, tá? Então, do dia até, ó. Então, se são dias, né? Então, o número de dia, então, são os números inteiros aqui desse intervalo, tá? Então, fecha o 30 e fecha um também, que pode ser, tá? Então, é isso que ele está dizendo para você. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário, certo? Ó, V0, ok. Vamos colocar aqui, ó, menor. Tá? Verificar qual é o menor montante diário, V0, arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, tá certo? Ó, em que as quantidades estão expressas em milhar de reais. Então, aqui está dizendo, ó, o desempenho foi bom? Foi ótimo? Foi normal? Foi ruim? Foi péssimo? Como é que eu sei disso? Então, eu preciso saber qual é o resultado que está aqui nesse intervalo. E aí nós vamos ver aqui o que a gente vai fazer aqui, ó, que ele está perguntando. No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Pergunto, certo? Então, o que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir o V0, certo? O V0. Para eu descobrir o V0, eu preciso saber um dia do mês que teve, olha, porque é assim, ó, vamos pensar um pouquinho aqui, tá? Para eu conseguir ver o V0, eu quero saber o valor diário, certo? Tá?
Então, essa função tem ponto máximo ou ponto mínimo? O que vocês acham? Se eu jogar, fazer o esboço do gráfico, ó, essa função aqui, ela tem a concavidade para cima, porque o nosso A é maior do que zero, concorda? Então, quer dizer que eu tenho um ponto mínimo. Ponto mínimo da função. Certo? Então, quer dizer que eu tenho que achar o Vx e o Vy. Tá? Por quê? Porque eu quero saber, ó, se por acaso, só para entender, se o V0 for maior ou igual a 24, é porque meu desempenho foi ótimo. Se o meu V0 estiver no intervalo, né, entre 20 e 24, maior ou igual a 20 e menor que 24, os dias do mês for o dia 20, 21, 22, 23, certo? Então, quer dizer que o meu desempenho aqui foi bom, tá? Então, é isso que ele está dizendo para você, né? O menor montante diário. Então, nós vamos descobrir isso, ok? Se por acaso estiver no intervalo entre 10 e 20, igual a 10, maior do que 10 e menor do que 20, vai ser normal. E assim por diante, ruim e péssimo. Se for menor do que 4, foi ruim, quer dizer, foi péssimo. Né? E entre 4 e 10, foi ruim, né? Igual a 4, maior do que 4 e menor do que 10. Então, é isso que nós vamos descobrir. Então, nós vamos descobrir o vértice da função, certo? Para descobrir o vértice da função, nós vamos achar o delta. Então, só lembrando, quem é o vértice da função? É o que está aqui, ó. Esse aqui é o vértice da função. Tá bom? E para achar o vértice da função, a gente pode escrever assim, ó. Eu gosto de escrever assim, ó, Vx, que é menos B, dividido por 2A, e o nosso Vy, que é menos delta, dividido por 4 vezes A. E aí nós vamos fazer a nossa interpretação e vamos verificar se eu vou responder com Vx ou com Vy. É isso que nós vamos responder. Muito bem, né, gente? Muito bem. Então vamos lá, vamos aos nossos cálculos. Ó, para achar o Vx. Então, para achar o Vx, eu preciso do A e do B. Então, vamos colocar aqui, ó, Vx. O nosso A é 1/4, o nosso B é menos 10 e o nosso C é 105. Tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, menos B. Então, menos 10 dividido por 2 vezes A. Aí aqui, opa, o meu A, peraí, deixa eu já substituir aqui, tá bom, gente? Eu vou substituir aqui. Ai, professora, é uma fração, gente, para de sofrimento, hein? Fração é número. Eu vou trabalhar com a fração, tá? Então, olha, aqui tem o 1, aí menos vezes menos dá mais, aí vai ficar 10 dividido por fração, ó, multiplica direto, 2/4. Tá? Então, o nosso Vx vai ser igual a. Então, nesse caso aqui, eu tenho, então, 10 dividido por meio, certo? Tá? Muito bem. Deixa eu. Peraí um pouquinho. Eu vou simplificar essa função aqui. Tá? Por isso que ficou meio, tá bom, gente? Ó, quem perdeu aí, ou esqueceu, ó. Professor, e agora? Como é que eu faço divisão de fração? Né? Conserva a primeira vezes o inverso da segunda. Vai ficar aqui, ó. 10 vezes 2 sobre 1 vai ser igual a 20. Certo? Então, deu 20. Será, professor, então, que foi bom? Vamos ver o nosso VY, para a gente descobrir se ele quer o VX ou o VY. Ai, muito bom, né, gente? Ó, o nosso veículo. Vai ser quem? Vai ser. Eu posso substituir aqui já, se eu quiser, tá bom? Já posso substituir aqui e resolver. Mas eu vou usar a fórmula só para achar o delta. Tá? Então, por exemplo, ó, o nosso delta, para usar a nossa fração. Então, vai ser menos 10 ao quadrado, menos 4, vezes o meu A, que é 1/4, vezes o C, que é 105. Então, aqui vai ficar 100 menos. Aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Posso simplificar, é multiplicação. Então, vai ficar 105.
Então, o meu delta vai ser menos 5. Ó, por acaso, fiz uma função sem raiz aqui e deu uma função sem raiz. Então, se eu substituir aqui, então vai ficar... O meu delta vai ser negativo. Aqui vai ficar 5, né, gente? Ó, 5 dividido por 4 vezes 1/4. Muito bom, né? Certo? Muito bom, professora. Ok, ok, ok. Vamos fazer nossa interpretação aqui. Olha que chique. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, aqui vai ficar 5 dividido por... De novo, gente, é uma multiplicação de fração. Então, aqui nesse caso, ó, ficou um pouquinho apertadinho aqui, mas vou colocar aqui, ó. 4 vezes 1/4. Tá? Como é uma multiplicação, então vai ficar 4 sobre 4, que vai dar quanto, gente? Que vai dar 1. Então, ficou 1 aqui. Isso quer dizer o seguinte, ele fala, deixa eu ver aqui, vendas, então 5 milhares de reais, né? Então, 5 milhares, vou até colocar aqui, ó, milhar de real. Então, vamos fazer aqui no esboço do gráfico, para a gente entender isso daqui? 5 milhares de real. Então, quer dizer o seguinte, olha, então, aqui eu tenho o meu dia, né, que é o VX, certo? Ó, que ele fala aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, o X é o dia. Então, aqui, ó, quando for no dia 20, o meu valor vai ser de 5 milhares de real. Né? Vou até colocar aqui, milhar de real, certo? Então, esse vai ser o meu menor valor de vendas. Agora, vamos à nossa interpretação. Ele quer o dia ou ele quer o valor de vendas? Ele quer o valor de vendas, né, gente? Porque é o V0. Por esse motivo. Ele quer o V0. Então, eu estou dizendo para vocês qual é o valor. Olha, então, nesse caso aqui, no dia 20, teve o menor valor de vendas no mês. Então, quer dizer que o meu V0 está no intervalo entre 4 e 10. Então, foi um dia ruim. Então, está aqui, ó, minha questão dele. Certo? Tudo bem? Então, é isso. Bom, né? Tá? Então, ó, muito importante, ele quer saber o V0, né? Então, ele fala sobre... Como que eu sei que eu tenho que achar o vértice, professora? Porque ele fala, ó, o menor montante diário de V0, tá vendo? Ó? Então, o menor montante diário, por se tratar de uma função quadrática, então é o valor mínimo da função, ó, valor mínimo da função. Certo? E aqui ele fala para você, estão expressos em milhar de real, tá vendo? E o milhar de real aqui representa o eixo do Y, tá? O eixo do Y. Então, isso daqui é importante a gente ter essa interpretação, tá? Então, aqui ó, é o nosso V0 e é o nosso VY, tá? Tudo bem? Então, olha, muito bom, né? Esse exercício é bem legal, porque você faz toda essa estrutura, sabe, de revisão, e principalmente com a fração. Não apareceu fração, gente? Trabalha com a fração, ó, transforma em decimal. Ah, mas decimal é fácil, é 0,25. Tudo bem, gente, é uma escolha sua. Você está fazendo a sua prova e você sabe do tempo que você tem, tá bom? Muito bem. O exercício 3. Ele é parecido com o exercício anterior, tá? Por que ele é parecido? Porque ele trabalha também, se eu não me engano aqui, com o vértice da função também, ó. Porque eu estou olhando aqui, olhando de uma forma geral, fazendo aquela panorâmica, e parece que é isso que ele está pedindo, tá? Então, fala assim, ó, em jogos de voleibol, um saque é invalidado. Então, vamos ler, como eu falei para vocês. Eu vou ler só uma vez, tá?
Já estou vendo uma expressão ali, olha, certo? Então, já sei que tem uma lei ali, então acredito que, ó. Então, vamos lá. Em um jogo de voleibol, um saque é invalidado se a bola atingir o teto do ginásio, onde ocorre o jogo. Então, opa, já não preciso ler de novo, já sei que isso aqui vai acontecer se bater no teto. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura, mas se por acaso bater no teto do ginásio, esse saque vai ser invalidado. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou, é isso mesmo? Seu recorde, isso, foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1,5 metros do piso. Está mostrando aqui no desenho, ó. Então já dá uma olhadinha no desenho, ó. Opa, ó. Está mostrando para você. Então ele posicionou a bola a 1,5 metro de altura, certo? Para lançar esse saque. Muito bem. Aí ele fala, olha, deixa eu ver aqui, nananana, isso, ó, e a trajetória da bola foi descrita pela parábola. Então, já vou colocar aqui em destaque, ó. Y é igual, ó, menos 1/6 dx². Já vou colocar em destaque aqui o meu A. Menos 7/3 de x mais 12. Muito bem. Em que y representa a altura da bola em relação ao eixo de x das abscissas. Isso aí nós já sabíamos, certo? Ó, tá mostrando aqui para você, tá vendo? Ó, atingiu a altura máxima. Altura máxima. Muito bem. Que está localizado a 1,5 metro da nossa, do piso, da quadra. Como representado na figura. Suponha que em todas as partidas, algum saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde. Ok, se acontecer isso, a equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol no qual jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desses ginásios em relação aos pisos das quadras. Então, aqui ele tem, tá vendo? Então, de novo, ó, ele faz, tá? Suponha que. Então, o que ele está perguntando? Ó, suponha que em todas as partidas de saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde. Então, o que eu preciso descobrir? Ó, peraí, deixa eu pegar aqui. Cadê minha caneta? Sumiu. Cadê, gente? Achei. Ó, isso daqui é importante. Ó, ele quer que você ache o recorde, ó, a altura do seu recorde. É isso que ele quer que você ache, tá vendo? Tá? E aí você vai saber. Então, ele pergunta: ó, o saque desse atleta foi invalidado apenas no ginásio 1, no ginásio 1 e 2, no ginásio 1, 2, 3, em todos os ginásios, no ginásio 1, 2, 3 e 4? Então, é isso que nós vamos calcular. E para a gente calcular isso, a gente tem que achar o VY, a altura máxima dessa função. Percebam que o nosso eixo está aqui, tá, gente? Ó, o nosso eixo do x está aqui, ó. Tá? Está a 1,5 metro. Isso aqui é importante. Ó, tem 1,5 metro do piso e o eixo do x está aqui. Tá? Vamos fazer, então, o nosso VY. O nosso VY é menos delta dividido por 4 vezes A. Vamos ver quanto que dá isso aqui? Vamos fazer o delta. Então, o nosso delta, vou fazer um pouquinho mais abaixo, porque eu lembrei que tem ali negócio da plataforma. Vamos colocar aqui. Então, o nosso delta vai ser, né, b quadrados menos 4 vezes A vezes C. É o que eu preciso para usar ali. Bom, o meu B é menos 7/3 ao quadrado menos 4 vezes... Ai, pô, peraí, deixa eu arrumar isso aqui, gente. Deixa eu arrumar isso aqui. Muito bem, então vamos lá. Delta vai ser igual a... Então, menos 7/3 ao quadrado menos 4 vezes A. O meu A já vou colocar aqui, tá bom? Tá vendo? Por isso que é importante a gente saber trabalhar com a fração, né? Aí 12. Aqui é menos, tá, gente? Ó, negativo aqui.
né? Por isso vai ser o sinal. Então, aqui vai ficar 49 nonos. Aqui vai ficar mais... eu vou fazer a multiplicação direta aqui, ficou um pouquinho... Deixa eu arrumar isso aqui, ficou feio aqui, peraí. Vou arrumar aqui. Então, 4 vezes menos 1/6 vezes 12. Tá? Como aqui tudo é multiplicação, a gente pode fazer assim, ó. Então, aqui vai ficar positivo, 4 vezes 1, 4, né? 4 vezes 12 dá 48. Vou colocar aqui, ó, 48, dividido por 6. Dá para a gente simplificar essa fração aqui, né? A gente pode simplificar aqui por 2 e aqui por 2, ó. Aqui vai ficar 49 nonos mais 24 terços, certo? Porque aqui vai ficar 12 e ainda dá para simplificar mais. Porque aqui vai dar 8. Tá vendo? Professora, poderia ter simplificado direto? Poderia, lógico que poderia. Aí vamos tirar o MMC daqui, né, gente? Sem sofrimento. Né? Ó, vou fazer aqui para ficar mais espaçado. Então, o nosso MMC aqui vai ser 9. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 9 vezes 8 dá 72, né? Muito bem. E somando 49 mais 72, vou fazer uma continha rápida aqui. Eu gosto de fazer, né? Vai ficar 11, aqui vai ficar 10, 12. 121. Nossa, a raiz aqui é a raiz exata, hein? Muito bem. E vamos ver aqui quanto que vai dar, então, a nossa... Eu já vou colocar aqui em forma de divisão, tá bom, gente? Eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, ó, vai ser menos 121 nonos dividido... Ficou parecendo um G ali, peraí. Dividido por 4 vezes menos 1/6. Bom, e agora, professora, o que a gente faz? Ah, vamos simplificar, né, gente? Ó, eu vou apagar essa parte aqui, tá? Nós já descobrimos aqui, ó. Eu vou continuar aqui. Tá, essa continha aqui, vou continuar aqui. Então, vai ficar assim, ó, menos 121 nonos. Aí, aqui, primeiro eu vou fazer a multiplicação, tá bom? Aqui vai ficar menos 4/6, né? Vou colocar aqui. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divisão de sinais iguais, fica positivo, então 121 vezes 9 vezes 6/4. E a gente pode simplificar, né, essa fração aqui, ó. Muito bem, dá para simplificar, gente, ó. Aqui dá para simplificar aqui por 3 e aqui também por 3. Já fica mais fácil. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu apagar essa parte. Mas, professora, simplificar é importante, muito importante, gente. Você reduz o seu processo de cálculo. Parece que não, né? Parece que não é mais fácil, né? Mas é assim, ó. Vai ficar, então, 121 terços vezes. Aqui vai ficar... Opa, espera um pouquinho aqui. Vai ficar... Não, tá certo. Vai ficar 2/4. Aí aqui dá para simplificar de novo por 2. Olha só. 121 vezes 2. Aí vai ficar 121 sextos. Tá certo? E aí nós vamos fazer a nossa divisão, né? Porque nós precisamos saber qual é a altura aproximada, né? A altura máxima aproximada. Aí, nesse caso, eu sempre falo para os alunos o seguinte, gente, a forma correta de expressar um número é na forma de fração. Mas tudo depende do que o enunciado está pedindo, certo? E nesse caso aqui, ele está pedindo para você achar o valor aproximado. Então, vamos fazer a conta de divisão. 121 dividido por 6, aqui vai ser igual a 2, né? Que vai ficar 10, sobrou... Ou 10 não, oh, que viagem. Eu estava pensando no 10, não sei por quê. Que vai dar 12. Agora aqui, ó, sobrou a unidade, hein, gente? Presta atenção, hein? Sobrou a unidade, tá? Então, coloco um 0 aqui, porque a unidade não foi dividida, tá?
e coloco para depois colocar o zero da vírgula aqui. Então, vai ficar um aqui mais ou menos, que vai dar 6, 4, 0 agora, que vai ficar 6 aproximadamente. Então, é isso, ó. Então, a nossa altura vai ser de 20,16 metros. E isso é o nosso VY, que é a nossa altura máxima. Analisando o eixo do X, certo? Lembrando que o eixo do X começa na altura da bola, tá? Onde ele colocou, posicionou a bola para dar o saque, então o eixo do X está ali. Que é esse pedacinho aqui, tá vendo? Ó, esse pedacinho aqui, ó. Então, a altura máxima, 20,16 metros. Então, se eu olhar assim, então eu tenho aqui só o ginásio, deixa eu ver. O ginásio. Tenho aqui o ginásio 1, 2, 3 e 4, é isso, ó. Vai passar. Mas lembrando que tem mais uma altura aqui, ó, que é a altura aonde a bola está do chão. Então, na verdade, a altura do saque desse jogador, somando 1,5, vai ser de 21,66 metros aproximados. Tá bom? Muito bem, essa vai ser a altura máxima do saque. Então, olha, ele pergunta: o saque desse atleta foi invalidado em qual ginásio? Bom, foi invalidado no ginásio 1, no 2, no 3 e no 4. Só no ginásio 5 que esse saque não foi invalidado, porque a altura é de 40 metros. Nos outros ginásios, todos foram invalidados. Então, tá aqui. Essa aqui é a nossa alternativa, tá? Principalmente, gente, ó, cuidado com a divisão, ó, tá? Por quê? Se eu não tomar cuidado com a divisão, eu posso errar aqui, tá? E ficar ali perdido, né? E também aqui, né, gente, ó, tá vendo, ó? Se não tomar cuidado aqui com as frações, ó, tá? Por isso que é importante, ó. Então, saber fazer as operações com as frações, porque 7/3, se eu não me engano, é um número, deixa eu ver, é um número periódico, né? Porque são números primos entre si, né? Sim, é um número periódico, vai ficar 1, depois 3, periódico, tá? Porque são primos entre si. Quando a fração tem primos entre si, a gente tem uma dízima periódica. Muito bem, então é isso. Tá bom. Tem esse daqui, mas esse aqui eu vou deixar, ele é bem importante, esse daqui, tá? Na próxima aula que eu vou fazer, vou resolver um exercício de função exponencial e um de logaritmo. E aí eu resolvo esse daqui também, tá bom? Tem esse aqui também, esqueci. Muito bem, importante. Então, olha, dá uma olhadinha que na próxima aula eu vou resolver esse daqui também. Não esqueçam de estudar bastante, depois se exercitar, dar uma olhadinha no tempo, dar uma voltinha, descanso é importante, lazer também é importante, mas nesse período de estudo, né? Menos lazer, mais descanso, né? E mais estudos, né? E aquele alongamento básico para você, ó, colocar seu cérebro em funcionamento. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Muito bem. Pessoal, então é isso, né? Lembrando que matemática é vida inteligente e até mais.